Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Vamos só aguardar aqui, pessoal. O pessoal está entrando aqui. Hoje é um assunto bem interessante, tá? Deixa eu só conferir também se está dando tudo certo com o áudio aqui, com o vídeo. Tá ok aí? O áudio está saindo certinho? Sim. Ok. Beleza. Aqui também tudo certinho. Um abraço aí, pessoal que está entrando. Luiz Farias, MS Dias. Beleza. Pessoal, enquanto o pessoal vai entrando aqui, eu queria falar para vocês de um projeto de extensão que estou em parceria com a Faculdade Lions, tá? Nesse projeto. É um projeto específico para a segunda fase da OAB, para você que quer aprender a fazer a sua primeira petição para a segunda fase da OAB. Então vai ser um projeto bem bacana, serão 10 aulas. A gente vai, para os participantes, vão concorrer a 15 vademecums. Então, um projeto muito legal. Vou mostrar para vocês aqui na tela, inclusive, pessoal, hoje eu preparei um material também, tá? E esse material eu vou disponibilizar numa plataforma que é esse link aqui, ó. Então, já anota aí o link. É o www.mapadodireito.com.br/plataforma, ok? Quando você entra nesse link aí, mapadodireito.com.br/plataforma, vai aparecer essa tela aqui para você, ó. Aparece essa tela aqui, tá? É a tela de login, essa é a minha plataforma de estudos. Só que você não tem uma senha ainda. Como que você faz a sua senha? Você vai clicar aqui, ó, nesse link para se cadastrar gratuitamente. Clica aqui, então não tem custo nenhum. Quando você clica aqui, vai abrir essa tela, que é a tela de inscrição no projeto, tá bom? Então esse aqui é o projeto, aprendendo a fazer a sua primeira petição no formato exigido pelo exame da OAB. Então são 10 aulas, vai ter certificado de conclusão, a Fac Lions vai emitir certificado de conclusão de cada aula, o Mapa do Direito também vai emitir certificado. São 15 vademecums da Verbo Jurídico que serão sorteados. Sorteados não, você vai concorrer a 15 vademecums, porque tem as regrinhas, tá bom? Só quem assistir às aulas que vai poder participar, poder concorrer a esse material. Então aqui é só você preencher. Preencha o seu nome completo, preencha o seu e-mail e coloca o número do seu WhatsApp. Coloca o seu e-mail certinho aqui, porque a senha de acesso vai para o seu e-mail, tá? Vai para o seu e-mail. Então aqui você preencheu, clicou em cadastrar. Quando você clica em cadastrar, vai chegar um e-mail para você. Confere, pessoal, porque tem muita gente reclamando que não recebeu o e-mail, mas na verdade está caindo na caixa de spam. Não sei o que é, mas alguns dos meus e-mails estão caindo na caixa de spam. Então verifica lá se não está no spam, tá bom? Nesse e-mail vai ter a senha de acesso à plataforma. Você vai voltar aqui, vai colocar o seu e-mail e vai colocar a senha que chegou lá para o seu e-mail. Aí você vai abrir essa plataforma aqui, ok? Nessa plataforma vai ter esses dois cursos aqui, ó. Quando você entra em materiais para o exame da OAB, vai abrir essa outra tela aqui, que tem um monte de material para o exame do OAB. Então, por exemplo, quer aprender a elaborar uma petição inicial? Já tem algumas aulas aqui. Tá? Isso aqui são materiais que já estão no YouTube, mas aqui eles estão de forma organizada. Tem o meu livro grátis aqui para download, tá bom? Meu e-book grátis está aqui. E aqui os PDFs das lives de 2021. Tem algumas lives, não são todas, algumas lives eu disponibilizo um material. Então, esse material vem para cá. Então, hoje, essa live de hoje, o material vai estar aqui. Assim que terminar, eu vou colocar esse material aqui para você poder fazer o download, tá bom? E quando você volta aqui na plataforma, na página inicial, tem o curso do projeto, que as aulas vão começar na sexta-feira, dia 19, e aqui tem todas as informações, tá bom? Tem todo o material didático, o link das aulas, inclusive os prêmios, tá bom? Você vai entender aqui como que você vai fazer para ganhar. Vai ter caneca também, vai ter um monte de prêmio. Entra aqui para você entender como que isso funciona, tá bom? Mas beleza, então hoje o assunto é segunda fase da OAB. Principalmente para você que já está se preparando aí para repescagem lá do 32º exame, você que não vai fazer a próxima primeira fase. Mas se você vai fazer agora a primeira fase no dia 7 de março, também é muito importante você assistir isso aqui, porque você acaba estudando, entendendo como que as coisas funcionam, tá? E como eu vou mostrar algumas coisas no vademecum, isso acaba sendo um ponto positivo, tá certo?
Então, hoje, qual que é o meu objetivo aqui? Eu vou falar para você como que você vai acertar uma questão da segunda fase do AB. Já deixo aqui também, então já está aqui, ó, o meu e-mail. Qualquer dúvida pode me mandar um e-mail, certo? E tem os links aqui também para as nossas redes sociais. Um abraço aí pro pessoal que está entrando, a Andréia, a Elisa. Valeu, pessoal. Então, olha só, o que a gente vai fazer aqui hoje? Vamos responder uma questão da segunda fase do AB e eu vou mostrando para você, se você estivesse lá na hora da prova, como você teria que fazer para poder acertar essa questão, tá bom? Olha só, a questão que a gente vai trabalhar hoje é essa aqui. É uma questão de direito civil que caiu no 30º exame da OAB, certo? Então, primeira coisa que você tem que fazer quando você vai responder uma questão da segunda fase do AB, claro, é ler com muita calma. E aí, a gente tem que entender o seguinte, lá na hora da segunda fase, são 5 horas de prova. Você já gastou talvez umas 3 horas para resolver a peça, o que é completamente normal, nada de errado com isso. 3 horas para a peça, ok, não mais do que isso. Porque são 4 questões, cada questão tem letra A e B. Então você precisa de pelo menos meia hora. Primeira coisa que você vai fazer, dá uma lida na questão só para você tentar entender do que se trata, tá bom? Porque depois a gente vai ter que ler ela mais uma vez com calma. Então vamos fazer essa primeira leitura dessa questão. Olha só, a questão está aqui na tela. Então a questão diz o seguinte. Os amigos Gilberto, Tarcísio e Lúcia decidem comprar um pequeno sítio no interior de Minas Gerais, com o objetivo de iniciarem juntos um negócio de produção de queijos artesanais. Após a compra do imóvel, mas antes do início da produção, Tarcísio vende a sua fração ideal para uma amiga de infância, Marta, pois descobre que a sua mãe está severamente doente e morando sozinha em Portugal. Precisa agora da ajuda dele durante seu tratamento. Lúcia só toma conhecimento da venda após a sua concretização e fica profundamente irritada por não ter tido a oportunidade de fazer uma oferta pela parte de Tarcísio. Ao procurar um amigo, ela é informada que a venda realizada por Tarcísio não pode ser desfeita, porque, segundo a orientação dada, o direito de preferência de Lúcia só existiria caso a fração ideal tivesse sido vendida para Gilberto, o que não ocorreu. Inconformada com a interpretação feita pelo amigo, Lúcia procura sua orientação para obter uma segunda opinião sobre o caso. A alternativa A. A orientação dada pelo amigo está correta. A alternativa B. O que Lúcia deve fazer para defender o que julga ser o seu direito? Então aqui, pessoal, questão de direito civil, a gente já consegue entender aqui que o enunciado, às vezes ele é meio confuso. Por quê? Porque a FGV gosta de criar nomes, coloca o fulano de tal, aí o ciclano, e foi para Portugal, e a amiga, a prima da vizinha, não sei o que lá, tá passando mal, tá precisando de ajuda. E aí você vai se perdendo, você vai ficando sem entender o que está acontecendo. Então, nesses casos, eu sugiro até que você desenhe ali na sua prova para tentar entender realmente quem são essas pessoas, tá? Então, olha só, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai marcando as palavrinhas mais importantes e vamos desenhar também para a gente não esquecer. Dá para fazer isso na hora da prova? Dá. Se você fizer isso rapidinho, em 1 minutinho ali, dá tranquilamente, sem problema nenhum. Então, olha só, vamos aqui marcar algumas coisas. Os amigos Gilberto, Tarcísio e Lúcia decidem comprar um pequeno sítio no interior de Minas com o objetivo de iniciarem juntos um negócio de produção de queijos artesanais. Ok, então como você poderia anotar isso lá na hora da sua prova? Você poderia fazer mais ou menos o seguinte. Você desenha. Vocês vão ver agora o tanto que eu sou bom de desenhar. Olha só o tanto que eu sou bom de desenhar. Eu vou desenhar aqui o Gilberto. O Gilberto, na minha cabeça, ele é mais ou menos assim, ó. O que vocês acham, hein? Ficou bonitão, né? Olha só, esse aqui é o Gilberto. Gilberto. Além dele, a gente tem o Tarcísio. O Tarcísio, ele já é um pouquinho diferente, porque ele usa um chapéuzinho. O Tarcísio. E temos também a Lúcia. A Lúcia, como ela é mulher,
ela tem um cabelo comprido. A Lúcia. Os três, eles resolvem comprar um pequeno sítio. Eles compram um sítio. Como eu não sei desenhar um sítio, eu vou desenhar uma casinha. Olha que casinha mais linda. Uma casinha é mais ou menos assim, certo? Aqui tem a portinha. Então, o Gilberto, o Tarcísio e a Lúcia, eles decidem comprar um sítio. Para quê? Esse sítio aqui, eles vão produzir queijos artesanais. Então, queijo, né? Queijo tem uns buraquinhos no queijo. Eles vão produzir queijos artesanais. Ok, então aqui a gente já consegue, pelo menos, tentar entender melhor como que é essa história. O que a gente continua marcando? Após a compra do imóvel, compraram os três juntos. Após a compra do imóvel, mas antes do início da produção, o Tarcísio vende a sua fração para uma amiga de infância, Marta. Vamos anotar isso aqui também? Então, olha só. O Tarcísio, ele vende a parte dele para uma outra pessoa, que é também uma menininha, a Marta. A Marta, ok? A Marta, que não é amigo da Lúcia nem do Gilberto, só amigo do Tarcísio, ok? O enunciado não explicou se ela era amigo dos outros. Beleza. Ela descobriu que a mãe estava doente, morando sozinha em Portugal, precisa agora da ajuda dele durante o tratamento. Pessoal, isso aqui pra gente tanto faz. O que importa pra gente se a mãe da Lúcia mora em Portugal, se ela está doente? Pra gente não importa nada, mas a FGV gosta de colocar essas informações aí para poder confundir a gente, tá? Mas então vamos continuar para ver se a gente acha mais alguma coisa que importa. A Lúcia só tomou conhecimento da venda após a concretização. O que isso significa? Isso significa que o Tarcísio, quando ele vendeu para Marta, ele não ofereceu o imóvel para a Lúcia. Ele nem falou para a Lúcia. Ele simplesmente chegou lá, Marta, vem cá, compra a minha parte do imóvel, só. E não, então a Lúcia não sabia disso. E essa é uma informação muito importante, por isso que eu tô batendo em cima dela, porque é realmente muito importante. Ela ficou profundamente irritada por não ter tido a oportunidade de fazer uma oferta pela parte de Tarcísio. Ou seja, a Lúcia, se o Tarcísio tivesse chegado na Lúcia e falado assim, eu quero vender minha parte, ela ia lá e comprava. Ela quer aquele pedaço de terra. Ela não quer um terceiro, uma pessoa estranha ali. Ela quer ela comprar. Beleza. Ao procurar um amigo, ela é informada de que a venda realizada por Tarcísio não pode ser desfeita, porque, segundo a orientação dada, o direito de preferência, olha que palavrinha interessante, o direito de preferência de Lúcia só existiria caso a fração ideal tivesse sido vendida para Gilberto, o que não ocorreu. Então, a orientação do amigo foi a seguinte, o amigo da Lúcia falou para ela, Lúcia, você não tem direito de preferência aqui, porque o Tarcísio vendeu para um terceiro. Você só teria direito de preferência se ele tivesse vendido para o Gilberto. Essa é a orientação que foi dada, tá? Agora a gente não sabe se essa orientação foi certa ou errada. Inconformada com a interpretação feita pelo amigo, Lúcia procura a sua orientação para obter uma segunda opinião sobre o caso. E a alternativa A fala, a orientação dada pelo amigo está correta? Beleza. Então, basicamente aqui, agora a gente já conseguiu entender melhor a questão. Então, a gente já sabe que eram três amigos que compraram uma propriedade juntos. Um deles vendeu a sua parte para um terceiro estranho a essa relação, não ofereceu para os outros. A Lúcia, ela queria comprar. Se ela soubesse que o Tarcísio ia vender, ela queria comprar. Mas ela não teve a oportunidade. A Lúcia pediu ajuda para um amigo, o amigo falou, você não tem direito de preferência. E aí é aquela questão, ela tem direito de preferência ou não tem? O que você acha? Coloca aí nos comentários se você acha se ela tem ou não direito de preferência. Só que o grande detalhe aqui é o seguinte, talvez lá na hora da prova você não lembre de cabeça, só entendendo o enunciado, se ela teria direito de preferência ou não.
Então vamos lá, recapitulando, a gente já fez a primeira parte, que é entender exatamente o que está sendo perguntado. E por que eu insisto tanto nisso? Porque pode ter certeza que muita gente, isso porque eu converso com centenas de estudantes quase que diariamente, meus alunos da faculdade, e eu corrijo muitas provas da segunda fase do OAB, porque eu elaboro recursos contra o resultado da segunda fase. Eu vejo que muita gente conhece o direito, só que não sabe interpretar o texto, não lê o texto corretamente. E uma coisa eu posso te garantir, se você não entende o que está sendo perguntado, você não vai conseguir responder. Então, vale a pena gastar um tempinho, fazer um desenho lá na hora da sua prova? Vale a pena, compensa, tá? Porque isso vai fazer com que você acerte a questão. Ok, só que o grande problema é, certo, eu já entendi a questão, mas não sei se ela tem direito de preferência ou não, não lembro. E é completamente natural você não lembrar, porque todas as disciplinas, não só direito civil, todas as 7 disciplinas da segunda fase, tem um conteúdo muito extenso e não dá para você saber tudo, ninguém sabe tudo. Você não sabe tudo, eu não sei tudo, os ministros do STF não sabem tudo, ninguém sabe tudo. Então é muito comum você vai chegar lá na hora da prova e não vai lembrar. Mas aí você tem algo que te ajuda demais lá na hora da prova, que é isso aqui, ó, vademecum. Então você tendo um vademecum, isso vai facilitar muito, porque aí entra a segunda parte de como responder uma questão. Primeira parte, saber o que está sendo perguntado. Aqui a gente quer saber sobre direito de preferência. Segunda parte, conseguir encontrar a fundamentação jurídica. Porque aí, mesmo que você não saiba a resposta, você tem um tempo para pesquisar essa resposta. Agora a gente vai fazer isso, a gente vai tentar encontrar a resposta para saber se a Lúcia tem direito de preferência ou se ela não tem direito de preferência. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente está com o vademecum aqui, deixa eu tentar dar um foco melhor. Ok. Acho que está meio ruim de enxergar aí, né? Deixa eu tentar ligar uma outra luz aqui. Opa. Acho que assim está melhor agora. Vocês estão conseguindo ler, gente? Estou achando que está meio difícil de conseguir ler, mas acho que está dando. Beleza, então como que a gente vai fazer para descobrir isso aqui, para conseguir encontrar isso aqui? Bom, é direito de preferência. A gente está fazendo uma prova de direito civil. Então, obviamente que a gente vai procurar onde, em primeiro lugar? Vamos pesquisar no Código Civil. Então, a gente vem no Código Civil. Estamos aqui no Código Civil, mas qual artigo do Código Civil que a gente vai procurar? Pô, não sei. Mas tem algo que é muito interessante, chamado índice alfabético remissivo. Já falei isso várias vezes, em vários vídeos, tá? É importantíssimo você saber utilizar o índice remissivo do seu vademecum. O que a gente vai pesquisar aqui no nosso índice remissivo? Bom, vamos pesquisar por direito de preferência? Talvez tenha, né? Vamos ver, dano, direito de acrescer, direito das coisas, direitos reais, distrato, dívidas. Não tem direito de preferência. Mas talvez tenha só a palavrinha preferência. Vamos ver se é o caso. Promessa, propriedade, prescrição. Olha aqui. Preferência, está aqui embaixo. Deixa eu levantar aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Preferência na compra e venda. Aí ele fala aqui, preferência convencional ou preferência legal. Pessoal, o que seria preferência convencional? Preferência convencional é aquela que é estabelecida entre as partes, né? As partes chegam a um acordo e falam, vamos estabelecer uma preferência. Não é o caso. É o caso de preferência legal. Então vamos dar uma lida aqui no artigo 504 do Código Civil. Vamos lá, vamos ver o que fala o artigo 504. O artigo 504 fala o seguinte, deixa eu levantar aqui para ficar mais perto, para ficar mais fácil de vocês lerem. Olha só, ele fala o seguinte, não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se o outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando preço, haver para si a parte vendida a estranhos,
se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Ok? Então, agora a gente tem que entender o que esse artigo está falando, né? Porque nem sempre é fácil a gente conseguir identificar exatamente, entender exatamente o que o artigo está falando. Mas olha só, o que é um condômino? Um condômino é uma pessoa que tem uma propriedade junto com outra pessoa. Eles são proprietários em condomínio. Então aqui o Gilberto, o Tarcísio e a Lúcia, os três em conjunto, têm um condomínio, eles são proprietários de um imóvel. Então não pode um deles vender a sua parte a estranhos, ou seja, a uma pessoa que não participa desse condomínio. Se outro consorte, se o outro condômino a quiser, tanto por tanto. Então, basicamente aqui, o que esse artigo aqui ele está falando para a gente é que se você tem um imóvel que tem 3 pessoas que são proprietárias, uma delas não pode vender para um estranho, para um terceiro, se outra aceita comprar a parte desse um pelo mesmo preço, tanto por tanto, pelo mesmo preço. Isso já deixa muito claro para a gente que a Lúcia ela tem sim o direito de preferência, porque o Tarcísio vendeu, mas a Lúcia falou, eu pagaria o mesmo preço nesse imóvel aqui. Então ela tem sim o direito de preferência. Então com isso a gente já consegue responder a alternativa A, porque a alternativa A está falando, a orientação dada pelo amigo está correta? Bom, o amigo aqui falou que a orientação não estava correta, né? Mas então ele orientou errado, porque o artigo 504 aqui ele é claro, falando que o direito de preferência existe sim, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, deixa eu colocar aqui agora na tela o meu Word, e aí vamos fazer a resposta, como que eu responderia lá na hora da prova, tá? Bom, lá na hora da prova você vai ter o seu rascunho, né? Pode fazer o seu rascunho. No rascunho você precisa responder tudo, 100% das coisas? Não, não precisa. Você só vai anotar alguma coisinha ali para você não esquecer. Então aqui no rascunho eu colocaria assim, ó. Tem preferência sim. Ok. E claro, vamos anotar o artigo. Aqui foi o artigo 504 do Código Civil. Certo, mas como que a gente faria efetivamente a resposta? Como que a gente faria a resposta? A gente precisa ler novamente o artigo para entender, para poder construir um texto para poder responder. Então vamos lá. Nossa resposta, ela poderia ser o seguinte. Em primeiro lugar, a gente tem que responder o que está sendo perguntado. A pergunta é, se a orientação dada pelo amigo está certa ou se ela está errada. A gente já sabe que está errado, então a gente vai responder. A orientação dada pelo amigo está incorreta. Ok, essa foi a primeira parte. Para continuar respondendo, vamos voltar aqui no Vademecum. Então, estou aqui novamente no Vademecum. Vamos ler mais uma vez aqui esse artigo para a gente entender o que ele está falando, tá bom? Porque você tem que tentar realmente explicar com as suas palavras, tá bom? Nesse caso aqui, olha só, o artigo está falando que não pode um condômino vender a sua parte a estranho se o outro quiser, tanto por tanto. A primeira parte do artigo, né? Ou seja, a gente tem que explicar aqui que o Tarcísio, ele vendeu a parte dele para um estranho, só que ele tinha que ter oferecido a parte dele para os outros condôminos, né? Porque eles poderiam exercer o direito de preferência deles. Então vamos escrever isso aqui na nossa resposta. Vamos lá. Está incorreta. Vez que Tarcísio, que vendeu a sua parte a um terceiro, deveria ter oferecido a sua parte aos outros condôminos para que pudessem exercer o seu direito de preferência. Vez que o artigo, agora vamos fundamentar, vez que o artigo 504 do Código Civil, opa, esse artigo aqui, pessoal, ele tem caput e tem parágrafo, olha só. Ele tem um 504 caput e ele tem um parágrafo único. Então a gente vai, como a gente está fundamentando no caput, né, vamos escrever aqui 504 caput.
do Código Civil. Desde que o artigo 504 do Código Civil estabelece justamente que um condômino não pode vender a sua fração do imóvel sem antes oferecer aos outros condôminos. Eu não estou copiando o artigo, tá? Eu estou falando o que mais importa no artigo com as minhas próprias palavras. É esse que é o segredo, é isso que você deve fazer, tá bom? Certo, então a gente respondeu a alternativa A, tá tranquilo. Vamos voltar aqui então para o enunciado para ver a alternativa B. Olha só, o que Lúcia deve fazer para defender o que julga ser o seu direito? Então a gente já sabe que ela tem direito de preferência, mas o que ela tem que fazer para ela poder exercer esse seu direito de preferência? Bom, vamos voltar aqui mais uma vez para o nosso vade-mecum, tá? E vamos ler a segunda parte aqui do artigo. A segunda parte do artigo, deixa eu chegar ele mais perto aqui. Ok, ele fala o seguinte: o condômino a quem não se der conhecimento da venda poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de 180 dias, sob pena de decadência. Então, olha só, é muito claro. Ele fala o seguinte: o outro condômino, se ele depositar o mesmo valor da venda no prazo de 180 dias, ele pode haver para si a parte que foi vendida a estranhos. Tá? Então aqui já deixa bem claro que basta que ela deposite o valor para que ela seja proprietária desse imóvel, ok? É basicamente isso. Aqui ele não está perguntando qual é juridicamente a medida judicial, né? Qual é o processo, nem nada. Então me parece que ele está falando realmente de direito material. Mas você poderia falar também qual é a ação que ele poderia entrar. E aí a ação para esse tipo de caso seria uma ação de adjudicação. Tá? Então ele poderia se entrar com uma ação de adjudicação. Mas deixa eu voltar aqui no nosso rascunho. Opa, aqui já está no rascunho. E aí a gente vai anotar aqui o que ela teria que fazer. Então no meu rascunho eu só colocaria assim, ó, tem que pagar o mesmo preço. Por quê, pessoal? Estou colocando isso aqui só para você poder lembrar lá na hora. Então, olha só, vamos pensar aqui. Você está na hora da prova. O seu rascunho é só para você lembrar qual que é a resposta correta. Porque depois que você vai escrever ela de forma mais completa, tá? Também é o artigo 504 do Código Civil. Ok, e como que a gente iria construir essa resposta? Bom, vamos responder o que foi perguntado. Então, mais uma vez, foi perguntado o que Lúcia deve fazer para defender o que ela julga ser de seu direito. Para defender seu direito, Lúcia deve, aí a gente vai falar o que ela vai fazer. Deve ingressar judicialmente com uma ação de adjudicação, depositando o valor da venda realizada por Tarcísio a Marta. Então ela entra com um processo, ela deposita o valor no prazo de vamos até colocar com o prazo decadencial. No prazo decadencial de 180 dias, no prazo decadencial de 180 dias, havendo para si a parte de Tarcísio no imóvel, de acordo com o exposto no artigo, também é o mesmo artigo 504, caput do Código Civil. Ok, aqui a gente então respondeu também a alternativa B, certo? Respondemos a alternativa B. Agora o que eu vou mostrar para vocês? Vamos ver se essas respostas elas fazem sentido, se elas estão corretas, tá? Como? Vou colocar aqui na tela o gabarito. Vamos dar uma olhada aqui no gabarito. Olha só, já coloquei o mesmo arquivo aqui para poder facilitar.
A alternativa A, no gabarito, foi o seguinte: não. Tendo o negócio sido realizado perante um terceiro estranho ao condomínio, Tarcísio está obrigado a oferecer a sua fração ideal para os demais condôminos, para que eles possam exercer a preferência, se quiserem, conforme disposto no artigo 504 do Código Civil, é exatamente o que a gente falou, com detalhe de que aqui nesse caso, no gabarito, eles não exigiram escrever caput, mas a banca de civil ela é muito estranha. Tem, na última prova, por exemplo, do 31º, eles exigiram, se você não colocasse caput, você não era pontuado. Mas enfim. Já a alternativa B, Lúcia deve propor ação objetivando a adjudicação da fração ideal, ou então, aceitou uma resposta ou outra, haver para si a fração ideal vendida mediante o depósito do preço no prazo de 180 dias. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, é assim que a gente responde uma questão da segunda fase do AB. Então, só recapitulando para a gente fechar. Lê com muita calma o enunciado. Se for necessário desenhar, desenhe para você entender o que o enunciado está querendo saber. Pesquise no seu Vademecum, já fiz vários vídeos aqui falando sobre como utilizar o Vademecum, para você encontrar o fundamento, até para você saber, entender qual é a resposta. Às vezes você não sabe, lá na pesquisa você responde. E a sua resposta ela é simples, objetiva, direta, respondendo aquilo que foi perguntado, tá bom? Esse material aqui que a gente fez, ele está disponível nesse site, mapadodireito.com.br/plataforma. Já mostrei aqui como que você faz o cadastro, tá bom? Antes da gente encerrar, deixa eu só ver as perguntas que chegaram. A Gisele, ela perguntou o seguinte: se eu responder a questão na folha errada, mas escrever o número e a letra correta, a banca vai pontuar a minha resposta? Gisele, não vai pontuar, porque o edital da segunda fase do AB, ele é claro, ele fala que lá na hora da prova você tem que responder na folha respectiva. E aí quando você pega a folha lá, em cima dela vai ter informação. Folha da questão número 1. E aí você tem que responder a questão número 1 nela. Se você responder a questão número 2 na questão número 1, a 3 na 4, não vai ganhar ponto e não adianta chorar. Até porque eu imagino, tá? Não tenho certeza, mas eu imagino que os corretores da prova da segunda fase deve ser mais ou menos assim. Tem um que só corrige a questão 1, um outro só corrige a questão 2. Faria muito sentido. Então, se chega para ele a resposta de uma outra questão, ele nem tem como pontuar isso, tá bom? Então, tem que ser na folha correta. Chegou mais uma resposta, uma pergunta aqui do Edson. Eu já fiz a segunda fase e perdi ponto por não colocar o artigo que eles queriam. Mas eu usei outro artigo que, na minha opinião, servia exatamente para o caso concreto. O melhor é lotar a peça de todos os artigos possíveis, ou isso também tira ponto? Edson, tirar ponto não tira. Tá? Você não vai perder ponto por ter colocado um fundamento a mais. Ainda mais se for um fundamento correto. Você também não vai sair enchendo de fundamentos incorretos. Mas faz sentido. Se tem dois fundamentos, você acha que os dois servem para fundamentar aquela resposta, pode utilizar os dois, não tem problema nenhum. Mas o que você tem que tomar cuidado é que geralmente, não é sempre, mas geralmente, a banca exige aquele fundamento que é mais adequado ao caso concreto. Aquele, sabe, que encaixa direitinho, esse é o fundamento principal que geralmente é cobrado aí. Mas quer colocar outros fundamentos? Tranquilo, não tem problema não. E temos mais uma pergunta, que é a última para a gente encerrar. Pergunta da Marta Costa. Lá no edital está falando que pode levar enunciado. Que enunciado eu tenho que estudar para a segunda fase? Ah, eu já sei o que a Marta está falando. Marta, lá no edital da segunda fase fala os materiais proibidos e os permitidos. Em materiais permitidos, eles falam, pode consultar súmula, orientação jurisprudencial, precedente normativo, enunciados. O que são esses enunciados? Isso é uma questão até meio polêmica, porque tem gente que entende que você pode consultar enunciados de associações. Eu entendo de forma diferente. Inclusive, eu acho que o seu Vademecum que você vai levar para a segunda fase não pode conter enunciados de associações. Só pode ter enunciados de tribunais. Os tribunais emitem enunciados. São poucos, mas alguns tribunais, o próprio tribunal, ele faz um enunciado, tá bom? Esses enunciados
de tribunais, ok. Por que eu acho que não pode enunciado de associação? E quando eu falo em associação, eu estou falando da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. Eu estou falando do FONAGE, que nada mais é do que uma reunião, uma associação entre juízes e advogados. Porque, pessoal, isso não tem força de lei. Isso não tem força normativa, nenhum tipo de força normativa. O juiz não é obrigado a seguir um enunciado do FONAGE, não é obrigado a seguir um enunciado da ANAMATRA, justamente porque são associações que se reúnem e fazem ali um texto. É como se eu criasse a Associação dos Estudantes do Mapa do Direito e a gente fizesse uma reunião e fizesse um enunciado comentando algum artigo. Isso poderia estar no seu vadimécum? Não. Então por que pode estar o enunciado do FONAGE, por exemplo? Tá? Então eu entendo que esses enunciados só de tribunais, tá bom? Beleza. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Faça o seu cadastro lá no projeto, na plataforma, para você concorrer a 15 vadimécums e, claro, aprender a fazer de uma vez por todas a petição da segunda fase da OAB, tá bom? Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação na OAB.